Operações com matrizes. Então aí eu vou apresentar as operações ou relações de igualdade entre matrizes, soma entre matrizes, subtração entre matrizes e também produto de uma matriz por uma escalar, ou seja, multiplicação de uma matriz por um número. Igualdade entre matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Quando eles representam a ideia do que se tem de igualdade. Essa ideia intuitiva de igualdade. As matrizes são iguais quando os elementos respectivos, né? Os elementos correspondentes, ou seja, que ocupam as mesmas posições nas duas matrizes, quando os elementos correspondentes são os mesmos, são iguais. Então, duas matrizes são iguais quando os elementos são iguais, quando os elementos respectivos, os elementos que ocupam o mesmo lugar, são iguais. E aí está me dizendo, como exemplo de aplicação aqui, considere as matrizes A com os elementos 3x mais y, então isso aqui é um elemento da matriz A, né, na forma de uma expressão, o elemento menos 9, a raiz quadrada de 3 e o 8. E uma matriz B tem os elementos 17, menos 9, raiz quadrada de 3 e a expressão 2x menos y. E aí diz que essas duas matrizes são iguais. Então, sabendo que A é igual a B, sabendo que as matrizes são iguais, pergunta quanto vale a soma x mais y. Então, eu preciso aí definir quanto vale o x, quanto vale o y, para a determinação desta soma. Bom, aí comparando as duas matrizes, nesse regime de igualdade entre A e B, eu realmente percebo, por exemplo, que nessa posição aqui eu tenho raiz quadrada de 3, e aqui na matriz B, na mesma posição, raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho o elemento menos 9, e aqui na posição igual, na outra matriz, menos 9. Como as matrizes são iguais, isso deve acontecer e, portanto, a expressão 3x mais y deve ser igual, deve equivaler ao 17. Então, é esse princípio de correspondência que eu vou utilizar na igualdade. Vou colocar aqui 3x mais y corresponde ao 17. Então, vou armar esta igualdade aí, num formato de uma equação, né? 3x mais y equivale ao 17. Também posso observar que a expressão 2x menos y é igual a 8, ou ainda que esse 8 equivale, se corresponde, a 2x menos y. Então, eu vou colocar essa igualdade também, 2x menos y é igual a 8. A partir daí, eu tenho a constituição de um sistema linear bem simples, né, com duas variáveis, e bem simples, resolvo esse sistema. Por adição aqui, já consigo perceber mais y cancelando com menos y na adição. Resulta para mim 3x com 2x, 5x, igual 17 mais 8, 25. E aí eu fico com x igual a 25 dividido por 5, fazendo isso bem devagar. O valor do x já está definido, x igual a 5. Cuidado com a letra A. Esse 5 se refere somente ao valor do x. Ele pede a soma x mais y. Então, eu preciso do valor do y. Para eu encontrar o valor do y, eu escolho uma das duas equações do sistema e substituo x por 5. Vou escolher, por exemplo, a de cima. 3x mais y igual a 17.
Como x é igual a 5, eu posso falar que é 3 vezes o x, 3 vezes o 5, mais y igual a 17. Aqui eu vou fazer um passo mais rápido, vou deixar o y isolado, que é o que eu quero. Aqui 17, 3 vezes 5, 15. Já estabeleço a falsa passagem, menos 15. E aí 17 menos 15 é 2, y igual ao 2. Cuidado com a letra C, que tem o y igual a 2. Mas eu preciso da soma x mais y. O x vale 5, o y vale 2, 5 mais 2 igual a 7. Aí sim, alternativa D. E aí nós vamos para uma segunda lâmina, onde serão tratadas as outras operações. Igualdade, então, tem esse tipo de abordagem, né? Cada termo é igual ao seu correspondente. Vamos para soma, subtração e produto por escalar numa outra lâmina. Então, aqui, através de exemplo. Eu tenho duas matrizes. Eu tenho a matriz A com os elementos 5, menos 8, 2, menos 6, 0 e 4. E tenho os elementos na matriz B, menos 3, 6, 0, menos 2, menos 4 e 1. Então, duas matrizes aí, inclusive de mesma ordem. E aí, vou fazer primeiro a soma, né? Aqui, A mais B. Vou utilizar esse espaço aqui. Ó. Letra A mais B. Como se faz a soma entre matrizes? Muito simples. É só somar os termos correspondentes. Como nós fizemos na igualdade a comparação dos termos correspondentes, na adição, isso vale também para a subtração, eu faço a operação com os correspondentes. Eu vou copiar aqui, ó, a matriz A, não precisaria, poderia aproveitar o próprio exercício, né? Mas eu vou aqui repetir a matriz A, 5, menos 8 e 2, menos 6, 0 e 4. E aqui está se estabelecendo a soma com a matriz B. Menos 3, 6, 0, menos 2, menos 4 e 1. E aí aqui eu somo cada um com o seu correspondente. Então, vou colocar aqui numa outra cor. Essa matriz soma, ou resultado da soma dessas duas matrizes. 5, eu opero com o menos 3. Nota que esse sinal do meio eu nem estou pensando nele. Vou direto elemento com elemento. 5 menos 3, 2. Claro, por que eu não preciso pensar nesse mais aqui no meio? Porque seria 5 mais menos 3. E 5 mais menos 3 é o mesmo que 5 menos 3. Menos 8 com 6 resulta menos 2. 2 com 0, mais uma vez o 2, por coincidência. Menos 6 opera com menos 2. E aí, menos 6 com menos 2 soma e conserva o sinal menos 8. 0 com menos 4. Isso resulta menos 4. E 4 opera com 1. 4 mais 1, 5. Está aí, então, a adição entre essas duas matrizes. Vou fazer agora a subtração, a matriz, o exemplo B, B menos A. Bem aqui em cima, B menos A. Então, de novo, vou copiar as matrizes. A primeira é B, né? B menos A. Então, a matriz B é formada pelos elementos menos 3, 6, 0. Menos 2, menos 4 e 1. Isso menos a matriz A.
a matriz A é 5, menos 8 e 2, menos 6, 0 e 4. Então, aqui eu tenho a matriz B menos A. Nesse caso, eu tenho um sinal negativo aqui no meio. É uma subtração de matrizes. Então, eu deveria, caso eu mantenha esse negativo, eu deveria ou eu devo considerar esse menos na operação. Ficando, por exemplo, menos 3 menos o 5. Ou ainda 6 menos o menos 8. Aí menos com menos dá mais. Ou ainda 0 menos o 2. Então, eu preciso levar em conta esse negativo. Coisa que eu não precisei quando no meio aqui a operação é positiva. Eu faço direto elemento com elemento. Por esse lado, eu posso então transformar esse menos, de certa maneira, para mais, fazendo a matriz transposta. Então, essa matriz B aqui, eu repito, ela não interfere em nada. Menos 3, 6 e 0. Aqui, menos 2, menos 4 e o 1. E aí, para eu me livrar desse menos, deixar como mais, como foi feito na letra A, eu faço a matriz oposta. Eu inverto os sinais de todos. É como se fosse aquela operação de menos que precede parêntese. Lembra que o menos troca todos os sinais de dentro do parênteses. Então, é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu vou me livrar desse menos, trocando todos os sinais dentro da segunda matriz. Menos 5, mais 8, menos 2, mais 6. O 0 não troca o sinal, porque ele não tem o sinal, né? Não existe mais 0 e menos 0. O 0 mantém, e aqui 4 troca o sinal, menos 4. Agora que eu tenho menos aqui no meio, eu posso descartar. Aliás, que eu tenho mais aqui no meio, eu posso descartar. E faço cada um com o seu. Normal, como eu fiz na adição anterior. Vou colocar aqui do lado, acho que vai dar espaço. Fazendo menos 3. Ó, pula o mais, vai direto aqui. Ó, menos 3 com menos 5, menos 8. Se eu tivesse feito com esse menos, ficaria ó, menos 3 com menos 5, menos 8. Dá a mesma coisa. Então, se tu preferir manter esse menos e operar esse menos com os demais elementos da segunda matriz, também vai funcionar. Na prática, mudando para o sinal de mais, parece que fica mais confortável. Tu muda para mais, invertendo todos os sinais da segunda matriz, e aí opera cada um com o seu, como eu estou fazendo. 6 com 8. 14. Zero com menos 2, menos 2. Menos 2 com o 6, mais 4. Menos 2 com mais 6, 4. Menos 4 com 0, menos 4. E 1 com menos 4, menos 3. Ok. E aí precisamos finalizar na letra C. A letra C, além de uma subtração, então além de uma possível troca de sinal, como eu fiz aqui de menos para mais, ainda nessa letra C eu tenho um produto da matriz A por 3 e a matriz B por 5. Então, o que significa fazer 3 vezes o A? É multiplicar todos os elementos da matriz A por 3. É isso que significa 3 vezes A. Multiplica todo mundo por 3. Então, na minha armação aqui, eu já vou escrever a matriz A já multiplicada pelo fator 3. Então, vou copiando já com o resultado multiplicado por 3. 3A, então 3 vezes 5, 15.
3 vezes menos 8, menos 24. 3 vezes o 2 é o 6. 3 vezes menos 6, menos 18. 3 vezes o 0 é 0. E 3 vezes o 4 é o 12. Aí eu tenho essa matriz 3A. Menos, que é esse menos aqui, usando o mesmo recurso na matriz 5B. Vou multiplicar todo mundo da matriz B por 5. 5 vezes menos 3, menos 15. 5 vezes o 6, 30. 5 vezes o 0 é o 0. 5 vezes o menos 2 é o menos 10. 5 vezes menos 4, menos 20. 5 vezes o 1 é o 5. E agora eu faço a operação. Observa que com menos aqui, lembra? Como regra prática, eu vou copiar de novo, trocando os sinais da segunda. Então dá um pouquinho de trabalho. Eu poderia até só copiar a segunda aqui trocando, né? Posso aproveitar essa aqui, ó, que já está escrita. E aí eu opero com essa de baixo. Mas eu vou copiar toda ela. A matriz C continua, a matriz 3A continua 15 menos 24, 6. Menos 18, 0 e 12. Aí eu vou transformar isso aqui para mais, invertendo os sinais dessa matriz 5B. Para mais 15, para 30. Aqui, aliás, aqui fica menos 30, né? Troca a operação, troca o sinal. O 0 não troca, porque o 0 não tem sinal. Menos 10 troco para 10. Menos 20 troco para 20. E 5 para menos 5. E aí agora eu faço a operação cada um com o seu. (15) direto aqui, ó, com 15, resulta 30. Menos 24 com menos 30, soma e conserva o sinal, menos 54. 6 com 0, 6. Menos 18 com 10, menos 8. 0 com 20 resulta 20. E 12 menos 5 resulta o 7. Então, está aí 3 exemplos de operações com matrizes em soma, em subtração e multiplicação por escalar. E aí eu vou aplicar isso em um exercício. Diz assim, na igualdade matricial abaixo, temos que 2, que multiplica a matriz formada pelos elementos 1 meio, 2, 2 e 6, é igual à soma das matrizes 0, 1, menos 1, 2, somando com a transposta 1, 5, A e B. Observe que aqui eu tenho o expoente tzinho, lembra a matriz transposta. Então, vou começar a operar isso. Esse produto aqui, ó, 2, que multiplica essa matriz, eu já vou levar para o meu rascunho com isso operado.
Então, já vou multiplicando. Ó. 2 vezes 1 meio é 1 inteiro. 2 vezes 1 meio. Cancela 2, sobra 1. Então, 2 metades é igual a 1 inteiro. Então, já vou copiar aqui o primeiro elemento. 2 vezes 1 meio, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 novamente. 2 vezes o 6, 12. Ok, obtive aqui a primeira matriz que está antes da igualdade. Aqui eu vou repetir esta outra matriz. 0, 1, menos 1 e 2. E por que eu repeti essa matriz? Porque ela vai somar com a transposta dessa aqui. Então, primeiro eu vou escrever no meu rascunho essa transposição. Lembra que matriz transposta, eu tenho a modificação de linha para coluna e vice-versa. Então, esta linha aqui, ela será escrita como coluna, 1 e 5 na vertical. Estou construindo aí a matriz transposta. Então, eu fico com a matriz 1 e 5. A linha virou coluna. Da mesma forma, A e B, linha, reescrevo como coluna. A e B. Linha como coluna. E eu já tenho a matriz transposta. Agora eu posso efetuar a soma daquelas duas matrizes. Mantenho aqui 1, 4, 4 e 12. E opero a soma entre essas duas matrizes. 0 com 1. 1. 1 mais A é 1 mais A, ou A mais 1. Menos 1 com 5 é o 4. E aqui 2 com o B, 2 mais B, ou B mais 2. E aí observa que eu estou no caminho correto da resolução, porque eu percebo aqui ó, que este 1 equivale a este 1, corresponde. Esse 4 também corresponde ou equivale a esse 4. Então, aparentemente, estou no caminho correto. E como que eu vou descobrir o A e o B? Estabelecendo a igualdade nos correspondentes. A mais 1 corresponde ao 4. Então, é só isolar este A, fazendo a falsa passagem. 4 menos 1, e o A é igual a 3. Então, o A é igual a 3. A única alternativa que tem A igual a 3 é a alternativa A. Então, já dá para perceber que a resposta é a letra A. Mas fazendo o cálculo do B também. Então, eu posso dizer que B mais 2 equivale ao 12. Estabelecendo a falsa passagem, B igual a 12 menos 2, e eu tenho B igual a 10. Realmente se confirma, né, a alternativa A igual a 3 e B igual a 10.